Leia a Bíblia toda em um ano. São 65 dias, na verdade, que já se passaram aqui. E a nossa proposta aqui é fazer a leitura da Bíblia toda nos 365 dias. Ou seja, até aqui Deus nos abençoou. Vai faltar 300 dias, né? Hoje são 65 dias que se completa. E hoje nós encerraremos o livro de Hebreus, né? A carta aos Hebreus. Lemos os primeiros capítulos, né? Vão faltar aí o capítulo de 11 a 13. Se você puder acompanhar, abra sua Bíblia conosco, capítulo 11, versículo 1. Vamos ver os grandes, né? A gente fala que chama que é o rol, né? Dos homens, o nome das pessoas que estão no rol da fé. Então, pessoas que a gente inclusive viu desde o início da leitura, lendo parte do Pentateuco, e que assim que nós finalizarmos, iremos voltar lá para o Pentateuco e ler o livro de Números. Então acompanhe comigo. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. É importante, né? Nós grifarmos versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca havia acontecido. Pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça de quem que vem por meio da fé. Pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir para outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como um estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiamente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontáveis como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas. As avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente,
Quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisesse, poderíamos ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, depois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder de trazê-lo de volta à vida, e que, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênção para um futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado ao seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidasse de seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés os esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinham em vista sua grande recompensa. Pela fé saiu do Egito, sem medo da ira do rei, e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa, e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que os anjos da morte não matassem seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e as muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espião. Quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jafé, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram o reino, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam para morrer pela espada. Pela sua franqueza foi transformada em força, tornando-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta os seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria, açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não eram dignos dele. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas, buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. A disciplina de Deus comprova o seu amor. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé.
Por causa da alegria e que esperava, ele suportou a cruz sem se portar com vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecados. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filho dele? Ele disse: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele corrigir, pois o Senhor disciplina a quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele trata como os filhos. Quem já ouviu falar do filho de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não o disciplina, como faz com todos os seus filhos? Significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos? Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito, e sim obter a vida. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa, mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem com as suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Versículo 14. Esforce-se para viver em paz com todos os que procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiva venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Vocês não chegam a um monte que se pode trocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão de trevas e vendaval, ao que da trombeta, a voz tão terrível que eles que a ouviram suplicaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podia suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu a ponto de dizer: fiquem apavorados e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao monte de Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e os incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. A congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, esse juiz de todos os espíritos justos do céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue aspergido que fala as coisas mais do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusem a ouvir mensageiros terrenos não escaparão, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou, naquela ocasião, a sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete mais uma vez: farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis.
Alguma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agradecemos a Deus, o adoramos com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Capítulo 13. Instruções práticas. Continuemos a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram os anjos. Lembre-se que os que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos, lembre-se dos que são maltratados, como se fossem os maltratados em seu próprio corpo. Honre o casamento e mantenha pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não ame o dinheiro, esteja satisfeito com o amor que tem, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei. O que pode fazer o simples mortal? Lembre-se de seus líderes que ensinaram a palavra de Deus. Pense de modo em todo o bem que resultou a vida deles e sigam os exemplos de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixe atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos, que nada ajudam aqueles que a seguem. Teremos um altar do qual o sacerdote no tabernáculo não tem direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para colocar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar o seu povo, mediante o seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos para a mesma desonra que ele sofreu, pois não temos neste mundo uma cidade permanente aguardando a cidade por vir. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E se não fosse não se esqueçam de fazer o bem, repetir o que tem com os necessitados, pois são esses sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam aos seus líderes e façam o que eles disserem. Prestarão contas dele e os motivos para trabalhar com alegria, e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria a vocês. Orem por nós, pois esta consciência está sempre limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo o que fazemos. Orem especialmente para que eu volte e possa vê-lo em breve. Agora, o que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, confirmou uma aliança eterna com seu sangue. Os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo o que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhe escrevi, nesta breve exortação. Quero que saiba que o nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for levá-lo. Transmitam as minhas saudades a todos os seus líderes e a todos o povo santo. E os irmãos da Itália também mandaram lembranças. Que a graça de Deus seja com todos vocês.
Aqui nós concluímos então o livro de Hebreus. Vamos então fazer uma oração para darmos continuidade no 66 dias, se Deus permitir amanhã. Deus, te agradecemos por a oportunidade de ler mais um pouco e ter entendimento das suas escrituras, a essa carta escrita aos Hebreus. Espero que tenha atingido, Pai, o maior número de pessoas possíveis na época, para que as pessoas pudessem obedecer a tuas escrituras. Pai, nos guie e nos proteja pelo poder do teu Espírito, que possamos estar debaixo da tua vontade. Também abençoe as pessoas que aqui vão estar ouvindo. Guarde, Pai, de tudo. Que amanhã o Senhor permita que nós acordemos e continuemos fazendo a leitura. No nome de Jesus que eu oro, Senhor, e agradeço. Amém. Bom, Deus te abençoe, que você tenha a oportunidade de sempre acompanhar conosco essa leitura diária. Você vai poder então, aqui aparecer no card, ler a leitura do dia anterior, e também na descrição você vai ter os 65 dias de leitura. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários e convide mais pessoas a participar dessa leitura diária aqui. Tá bom? Deus abençoe. Se der certo, estaremos aqui amanhã, se assim Deus permitir.